Olha só, Vinícius Secara, Epstein disse em e-mail que Trump sabia de esquema de abusos sexuais e passou horas com uma das vítimas. São novos documentos que agora estão aí em toda a mídia americana, começa a sair na mídia brasileira também, dizendo que o Jeffrey Epstein alegou que o presidente dos Estados Unidos sabia de suas condutas e que certa vez passou horas em sua casa com uma vítima de abuso, segundo e-mails publicados pelo Congresso dos Estados Unidos nessa quarta-feira. Os democratas do Congresso mostram que os e-mails levantam novas dúvidas a respeito da relação entre o Trump e Epstein. Em uma das mensagens vistas pelos congressistas, o bilionário afirma categoricamente que Trump sabia sobre as meninas, muitas das quais foram posteriormente identificadas pelos investigadores como menores de idade. Jeffrey Epstein, que morreu na cadeia em circunstâncias também muito suspeitas, supostamente num suicídio, mas ele tinha um esquema e foi acusado de abusar de 250 meninas menores de idade, de operar uma rede de exploração sexual que envolvia as figuras mais poderosas dos Estados Unidos, empresários, políticos, o príncipe Andrew, entre outros, o Bill Gates e o próprio Trump. Mas nunca havia prova dessa ligação e o Trump sempre negou. Agora a gente está vendo que a coisa era, como estava na cara, muito mais próxima do que o próprio Departamento de Justiça americano deixou que vazasse. Ele foi preso, o Epstein, em julho de 2019 e, segundo as autoridades, tirou a vida na cadeia. E aí começou aí uma investigação sobre esse esquema dele que, segundo muitos analistas sérios, envolve o Mossad, que é o serviço secreto israelense, e um esquema de chantagem que envolveria, claro, o próprio presidente dos Estados Unidos para abafar o caso, porque ele e amigos dele da cúpula do poder americano estão envolvidos nisso aí. Em um e-mail de 2011, Epstein disse a Ghislaine Maxwell, eu vou mostrar os e-mails aqui, sua assistente, confidente e a cafetina dele, foi condenada, aliás, por crimes relativos a essa organização criminosa. Ele falou assim: quero que você perceba que o cachorro que não latiu é Trump. Ele acrescentou que uma vítima não identificada passou horas na minha casa com ele e nunca foi mencionada uma única vez. Um outro e-mail divulgado hoje diz que o Epstein reflete sobre como deveria responder a perguntas da imprensa sobre sua relação com o Trump, que à época começava a ganhar destaque como figura política nacional. Vou mostrar para vocês aqui, depois o Vinícius vai comentar. A Sara Vivaco também está se coçando para falar desse assunto. Ela estará conosco na sexta-feira e trazendo novidades também. Aqui está um dos e-mails, tá? De Michael Wolff para o Jeffrey Epstein. E aqui está aqui importância alta. E diz, eu acho que você deveria deixar ele se enforcar sozinho. Se ele diz que não esteve no avião ou na casa, isso dá a ele um valor assim para a política de relações públicas e também com moeda de troca nos meios em que ele circulava. Você pode entregá-lo para as autoridades, o Michael Wolff está falando para o Epstein, do Trump. Você pode entregá-lo para as autoridades de um jeito que vai gerar potencialmente um efeito positivo para você. Tá? O cara disse, o Michael Wolff, que era advogado do Jeffrey Epstein. Uhum. E fazia parte também do esquema aí de abuso sexual de meninas. É claro que isso é possível que, quando perguntado, vão dizer que o Jeffrey Epstein era um grande cara para o Trump, né? O Trump vai dizer isso, e que ele tem uma visão boa dele, mas o Trump é uma vítima de o politicamente correto. Olha só. Aí o Epstein fala assim: se a gente puder montar essa resposta para ele, como você acha que deveria ser? E aí o Michael Wolff responde: eu ouvi dizer que a CNN está planejando perguntar para o Trump
sobre o relacionamento com você. A CNN ia entrevistar o Trump naquela data aqui, 16 de dezembro de 2015. E é bom você saber disso. Esse é um dos e-mails que estão sendo revelados hoje, tá? Aqui é do próprio Jeffrey Epstein para o advogado Michael Wolff. Aí ele fala aqui da vítima, não se sabe se é aquela Virginia Giuffre que se matou, que aparece na foto com o Príncipe Andrew e que foi descoberta, revelada no resort do Trump em Mar-a-Lago, tá? Aí tá aqui, ó. Fulana de tal em Mar-a-Lago, que é o resort. Trump disse, said he asked me to resign, never remember ever. Falou para eu dizer que eu não sabia que ele era um membro desse círculo, nunca um membro desse círculo. É claro que ele sabia das garotas e pediu para a Ghislaine que parasse, e aí acaba aqui o e-mail, que parasse de provavelmente dizer alguma coisa para o Trump. Tá? Então, o Jeffrey Epstein está falando assim, é claro que ele sabia das garotas, das meninas, e pediu a Ghislaine que parasse. E-mail do Jeffrey Epstein para o advogado dele, dizendo que o Trump sabia. É a primeira vez que isso vem à tona. Tá? Mais um aqui, ó. Prioridade alta. E aqui o Jeffrey Epstein falando para... não está identificado o destinatário. E ele fala assim, eu quero que você perceba que o Trump é um cachorro que não late. A vítima passou horas na casa com ele. E he has never once been mentioned. E ele nunca foi mencionado. Aí ele fala assim, chefe de polícia, etc. E ele fala que está 75% lá. Não fica muito claro. Mas é isso aqui. A vítima, ele está dizendo, passou horas com o Trump na casa. A casa é a casa onde rolava o abuso sexual das meninas. Tá? E o Trump era um cachorro que não late, ou seja, o Trump fica de bico calado, Vinícius. O Trump é o cara que a gente pode confiar, porque ele é um bandido que segura a nossa onda. É isso mesmo, né? E o Trump, né, uma mudança d'água para o vinho no que falava a respeito desse caso, quando ele viu que a coisa ia sobrar para ele, ele passou a falar que era um construto ideológico do Partido Democrata para tentar derrubá-lo, essa história ligando ao Jeff Epstein. É engraçado, viu, Kiko? A PBS, aquela empresa pública de comunicação norte-americana, né? Eles fizeram uma pergunta para porta-voz da Casa Branca a respeito desses novos e-mails, a Caroline, né? Caroline Leavitt, e ela disse, o que aconteceu é que os democratas, né, o Partido Democrata, fizeram um vazamento seletivo de mensagens, repara que ela não negou a veracidade desses e-mails. Ela falou, eles fizeram um vazamento seletivo de e-mails para a mídia liberal. Isso é toda a imprensa dos Estados Unidos, menos a Fox News. É isso que ela chama de mídia liberal lá. O liberal deles é de esquerda lá, esse liberal, né? Não é a mesma coisa que a gente fala liberal aqui, de economia, né? Então, para a imprensa de esquerda, que é toda a imprensa norte-americana para eles, menos a Fox News, para criar a falsa narrativa e acusar Donald Trump. Ela não negou uma linha do que está escrito. Só falou que foi vazamento seletivo, que tirou fora de contexto, esse tipo de coisa, e não negou nada porque sabe que não tem como negar a veracidade desses e-mails, porque isso vai ser devidamente periciado, se é que já não foi, antes da imprensa publicar. Então, Kiko, eu acho que a reação do Donald Trump, desde que começou a pipocar essas informações sobre seu envolvimento com essa máfia de exploração sexual infantil, né? Era isso que era, e é isso que ele fazia parte. A própria reação a essas denúncias, essas revelações do seu participante, demonstram mais do que as denúncias em si. E é muito difícil de acreditar, né, em suicídio. Em suicídio. Não era nem o tipo de conduta que se esperava desse Epstein, que era um psicopata. Jamais ia se matar desse jeito. Ele ia, antes de se matar, botar fogo em tudo.
Não é, ele não ia se matar e deixar o Trump livre desse jeito. Tá mais difícil de acreditar que ele se matou do que de acreditar que o Herzog se matou na cadeia aqui no Brasil, viu? Perfeito. O Trump tentou abafar esse caso, ele fez pressão sobre o Departamento de Estado, sobre o Departamento de Justiça, para ele tentar não fortalecer as investigações que ele prometeu que fortaleceria durante a campanha. É verdade. Esse caso Epstein sempre foi um negócio que fascinou a extrema-direita americana, os trumpistas mesmo do MAGA, porque, teoricamente, ia pegar todo o establishment do poder americano. Era gente dos democratas, o Bill Gates, o Bill Clinton, a Hillary, todos eles tarados e não sei o quê. Quando viu, o Trump era o cara que está, na verdade, escondendo uma relação que todo mundo sabia, né? Que assim, era muito próxima. Só que agora está na cara aí o próprio Epstein finalmente dizendo que ele tinha relação com essas moças lá no casarão, que era usado para esse tipo de atividade sexual, e que ele era um cachorro que não latia. É coisa de mafioso mesmo. Os Estados Unidos elegeram um estuprador. Impressionante. Um estuprador. Um homem ali que é metido com a máfia, a gente sabe disso. Um sujeito, assim, que não é diferente do Al Capone, velho. Parabéns para os americanos, a maior democracia do mundo. Nós vamos falar mais um pouco aí desses e-mails. Você quer comentar mais alguma coisa, meu caro? Não. Acho que falamos bem sobre o tema, né? Quando a gente tem mais 20 minutinhos para outros temas. Eu queria comentar depois, se der tempo, um acerto da justiça brasileira a respeito de um daqueles assassinos de Porsche. Sabe, esses milionários que saem aí andando a 200 por hora. Ô, gente, vamos caprichar nos superchats enquanto o Vinícius traz esse assunto importantíssimo. Se vocês puderem mandar contribuições maiores, a gente precisa da ajuda de vocês. Calendário permanente, R$50. Vai lá, Vini. Boa. Não precisa ser agora não, viu, Kiko? Só queria depois um minutinho pra gente... É bom a gente também falar quando a justiça acerta, a gente só fala, aponta os defeitos, né? Mas às vezes acerta. Poucas vezes, mas às vezes acerta. Pois é. Esse negócio está sendo divulgado agora. Tem vários e-mails, eu só separei isso aí porque são os mais diretamente ligados a acusações do Epstein sobre o Trump. Mas deve ensejar um pedido do impeachment do presidente dos Estados Unidos. Não sei se isso vai, enfim, continuar assim, criando-se um ambiente que propicie isso, mas vai ser difícil para o Trump se defender. Ele já está dizendo que é fake news dos democratas, é a única defesa que ele tem, sempre fake news. Né? E fora de contexto, tiraram de contexto. Tiraram de contexto. Qual que é o contexto possível disso aí? Meu Deus. Não sei. Como é que pode falar? Não, veja bem, eu só passei na frente, a TV estava ligada, né? Não tem como ele escapar. E tem, assim, vídeos dos dois escolhendo garotas, apontando, sabe? Uma coisa que, mesmo assim, para os anos 90 já era escrota. E agora, claro, né? Tá aí. O Trump sabia das garotas e passou um tempo com uma delas na casa, com uma vítima. O nome da vítima ainda não foi divulgado.